uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, aquele momento agudo ali que ela precisa resolver, ou seja, ela está num momento super importante da vida dela e foge do controle, né? Eu vejo que o gelo, com algumas pessoas que já passaram por esses episódios, eles já me disseram o seguinte: é exatamente a mesma sensação, só que no gelo, na banheira de gelo, é um ambiente controlado. É controlado. E quando a gente está tendo uma crise, não é controlado. A gente fala, cara, o que eu vou fazer para me virar? Existe algum tipo de respiração que pode ajudar de forma imediata essas pessoas? Sim, com certeza. Só o fato de trazer consciência para a respiração já vira o jogo, né? Eu começo a ir em direção da solução. Agora, qual prática eu vou escolher, como eu vou fazer, tem já alguns embasamentos científicos que vão trazer mais clareza para alguma situação ou outra, mas de forma geral, acontecem coisas do tipo: a pessoa que está com uma crise de pânico, acontece muito, é muito comum de ver ela fazendo isso aqui, né? Então, ela não está soltando. E aí tem muito a ver com a vida, né? Tudo que a gente fala sobre a respiração, a gente consegue fazer uma associação direta com o nosso comportamento perante a vida. Isso que é legal de refletir. Então, às vezes, o que falta? Ela está aqui, não consigo, não vem ar, estou me sentindo sufocado. O que falta? Soltar. Se esvaziar, né? Esvaziar completamente, soltar bem o ar e cuidar com alguns mal-entendidos do tipo respira fundo. Sim, no sentido de que eu preciso respirar de uma forma mais ampla, mais completa, legal. Mas provavelmente essa pessoa, quase que certo, que ela já vai estar hiperventilando. Se ela confundir respirar fundo, que ela tem que respirar mais, ela vai agravar o quadro de hiperventilação, o que vai piorar, porque é fisiológico mesmo. Quando a gente está respirando em excesso, começa a acontecer vasoconstrição, né? Inclusive para determinadas regiões do cérebro que são mais atuais, né? Que são uma conquista do ser humano mais moderno. A gente volta mais para um estado reptiliano, um estado bem ancestral de total luta ou fuga. E não é só psicológico, é psicofisiológico. Então, realmente, está acontecendo... Sobrevivência, né? Estão acontecendo alterações fisiológicas no corpo que é real o que a pessoa está sentindo. Ela não é só uma imaginação, que ela está imaginando uma situação de perigo. O corpo já está tão em estado de alerta que realmente ela começa a ter um certo risco, inclusive. Ela começa a ter risco de ter um ataque cardíaco, ela começa a ter risco de desmaiar, né? Um dos sintomas de uma hiperventilação muito intensa, uma das consequências é um possível desmaio. Né? Depende qual a condição que ela tá, ela pode desmaiar e se machucar mesmo, né? Ou se ela tá dirigindo. Nossa. Né? Pode ser bem, bem perigoso. Então, primeiro, acho que para trazer uma coisa de forma mais simples assim, é acalmar a respiração. Esse seria o primeiro grande passo, a primeira coisa que eu preciso entender. Eu preciso acalmar a minha respiração. Depois, sim, eu posso avaliar se ela está profunda, se eu estou soltando todo o ar ou não, se eu estou enchendo bem ou se ela está muito curtinha. Mas no primeiro momento é entender assim, vamos acalmar a respiração. Acalmando a respiração, eu consigo aumentar um pouco a concentração de gás carbônico na corrente sanguínea, que aí vai ter o efeito vasodilatador e também efeito vagotrópico. Estimula o nervo vago. Né? Então, baixas concentrações de CO2. Só para as pessoas entenderem aqui, quando você fala do nervo vago, né? Então, estimular o nervo vago, eu queria que você falasse um pouquinho da fisiologia lá do tronco cerebral, até os órgãos do tórax e do abdômen também. Perfeito. Ele é o 10º par craniano, então ele é responsável principalmente pelas respostas de relaxamento do corpo. E eles descobriram recentemente que 80% a 90% dos sinais que transitam pelo nervo vago são aferentes, então são do corpo para o cérebro. O que é muito interessante a gente refletir que os yogis já falavam isso há muitos mil anos atrás, né? Você não consegue acalmar a mente pela mente, você só acalma através da respiração. Então, o que a gente pode entender hoje? Quando a gente acalma a respiração, como o diafragma é cheio de inervações, ele tem muitos sinais que o cérebro está aguardando esses sinais. Quando ele começa a se movimentar de forma mais profunda e mais lenta, né? Esses sinais que aumentam o fluxo de comunicação do nervo vago para o cérebro, então aferente, e literalmente o cérebro está aguardando uma confirmação do corpo
para saber se o ambiente é seguro. O que faz tá todo sentido. Bem, né? Onde estão todos os nossos sentidos? Na periferia. Uhum. Então, na pele, nos olhos, né? Onde eu enxergo se tem um perigo, onde eu ouço um barulho alto que pode me assustar. Então, é tudo via sistema nervoso autônomo, tudo é via sistema nervoso. Uhum. Então, o sistema nervoso está enviando informações para o cérebro se o ambiente é seguro ou não. Uhum. Então, quando eu começo a hiperventilar, perco um pouco do controle, esses sinais são de caos. Então, como é que eu vou acalmar o meu cérebro, acalmar, né, os meus pensamentos, se o meu corpo está se sentindo ameaçado? Então, por isso que faz muito sentido de que, primeiro, para que eu tenha uma mente tranquila, um dos primeiros grandes passos é acalmar o corpo. Tanto que é muito comum a gente ver o que a gente chama de simpaticotonia. Pessoas que ficam muito, muito tempo no sistema simpático e talvez é quase como se ela não soubesse o caminho de volta. Uhum. E a cura do corpo humano acontece no sistema parasimpático, né? Então, se a pessoa não consegue relaxar, o cérebro está sempre em estado de luta ou fuga total. E aí, os comandos que o cérebro dá para o corpo são sempre priorizando luta ou fuga. Então, por exemplo, uma pessoa que está sempre em estado de luta ou fuga vai ter uma péssima digestão. Porque a digestão está no ramo parasimpático. Né? Pulmão, então, coração, tá tudo ali, né? E o nervo vago, ele vai para todos os órgãos, praticamente, né? Ele vai se subdividindo. Então, literalmente, se a gente não consegue respirar de uma forma completa, profunda, a gente vai estar sempre com a mente caótica e aí isso vai impactar diretamente o sono, a capacidade de se concentrar. Né? Muitas coisas vão ser impactadas pelo simples fato, porque, se for ver, é até um paradoxo, né? Como a gente encontra o paradoxo do oxigênio, né? E do gás carbônico ali. É um paradoxo, porque de tão simples que é, as pessoas não dão importância. Porém, é a base da boa saúde, né? O que a gente pode... Eu entendo assim, o Patrick também fala muito isso, né? Se eu tivesse que colocar uma pirâmide das prioridades, sem dúvida nenhuma, a respiração está na base, porque quanto tempo a gente fica sem respirar? Exato. Né? Segundos, minutos já está, né? As células podem começar a morrer. Em segundos, a maior... Comer nem tanto, né? A gente faz um jejum aí, a gente consegue. Já tem jejum de 30 dias, né? Pessoas fazendo retiros com jejum de 21 dias, né? Então, a própria água, se achava que era 3, 4 dias, mas já está se falando em 2 semanas sem água. Né? E a respiração é poucos... Na verdade, em poucos segundos a pessoa já bate um pânico, né? Sim. Então, e até porque ela influencia todo o resto. Ela não é tudo. Claro, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem. Porém, como que eu vou dormir bem se eu não atinjo os estados de sono profundo porque estou hiperventilando durante a noite? Como que eu vou ter uma boa digestão se o sistema simpático, o sistema parasimpático, né, que prioriza a digestão, quase nunca é ativado? Ou seja, ela pode não ser tudo, mas está ligada a tudo. Eu costumo até dizer assim... mas não é, a respiração não é tudo. Tá bom, mas então você consegue fazer alguma coisa sem respirar? Essa é a reflexão. Você consegue fazer várias coisas sem estar comendo, sem estar tomando água. Você não está com uma garrafa de água tomando água. Respirar. Agora, tudo que você faz respirando. Então, ela é a base da pirâmide. Em seguida, eu colocaria o sono, né? Porque a mesma coisa, você fica 2 semanas sem água, que é o que já está se falando, e é possível. 30 dias sem água, sem comida. Quantos dias você fica sem dormir? 2 ou 3 dias você já está emprestado. Começa a delirar, né? Diz que no 4º, 5º dia você já começa a delirar mesmo, né? E teve um estudo que uma pessoa ficou 10 ou 11 dias, né? Nossa. Ela teve sequelas irreversíveis. Nossa. Nunca mais ele foi a mesma pessoa depois disso. No 7º ou 8º dia ele já estava com risco de vida mesmo, ou seja... O sono seria o segundo grande pilar da saúde. Primeiro a respiração, segundo o sono. E depois aí tudo meio junto. Não dá para dizer sim. água, comida. Claro, bons hábitos, fé. É uma coisa que já está ficando muito claro, né? Quem tem o lado espiritual desenvolvido sempre tem mais chance de ter saúde, de ter mais controle mental. E não é necessariamente uma religião, mas é espiritualidade, né? Sim. Que acredita em algo maior, que acredita numa criação, né? No Criador, digamos assim. Então, basicamente, eu acho que olhar para a respiração com a devida importância muda a vida, assim. Eu percebo que a gente começa a ter... Tudo começa a ficar mais leve, melhora o sono, melhora a concentração, melhora a digestão, melhora a postura, dores crônicas, né? Quando a gente hiperventila, geralmente por ter uma má oxigenação dos tecidos, começa a ter um processo ali... anaeróbico, quase como numa atividade intensa de exercício. A gente vai falar isso depois, com certeza, né? Começa a ter processos anaeróbicos, não oxigena direito os tecidos.